Quando a gente fala em sucesso, para muitos esse tema é um tema um pouco obscuro. Muitos acham que é sorte, outros acham que é obra do acaso. Na realidade não é nada disso. Todas as pessoas que obtêm um resultado, historicamente, já foram feitas várias pesquisas a respeito disso, eles têm um padrão de comportamento, um padrão de pensamento. Como pensam as pessoas que têm sucesso, como pensam as pessoas que alcançam um resultado positivo em suas carreiras. Então por isso eu quero tratar desses 3 elementos que eu considero como básicos: visão, coragem e competência. Com certeza, dependendo da área, você vai precisar de outros elementos, mas sem esses 3 é impossível alguém ser considerado empreendedor. Desses 3 elementos que eu considero como básicos, o primeiro deles é visão. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe como se fosse concreto, algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que aos olhos das pessoas comuns é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou escultor, não é? Mas eu admiro muitas pessoas que fazem escultura. O escultor, ele tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Se você for querer esculpir um rosto de Cristo numa tora, não é? De repente, eu sou leigo, talvez você que seja leigo, enxergue aquela tora e fala: caramba, poxa, o cara tem que ter muita habilidade, muito talento para esculpir o rosto de Cristo ali. Talvez o escultor enxergue de uma outra maneira. Talvez ele enxergue assim: o rosto de Cristo já está ali. Eu só vou tirar o que não é o rosto de Cristo. É um ponto de vista diferente, é uma visão diferente que o artista tem. A arte, ela trabalha muito com esse elemento visão. E do ponto de vista do empreendedorismo, existe um quê artístico também, porque a visão, ela é fundamental. Então quem não tem visão já parou aí. Quem enxerga o que todo mundo enxerga, já parou por aí. Jamais vai ser empreendedor. Ele pode abrir 850 negócios, mas você não pode dizer que esse cara é um cara empreendedor. Então visão é a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária, só que na hora de partir para executar aquela tua ideia, você não tem coragem. Você tem medo. De repente, para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue o teu emprego, o teu empreguinho, que você tenha aquele salário garantido todo mês, ou significa exigir que você se mude de cidade, significa que você mude de área de atuação. De repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de área. E de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão se você não tiver coragem. Você morre na praia. Não adianta toda a visão que você tem se você na hora H, você amarela, você se acovarda. Então, o segundo elemento básico para que você possa ser considerado um empreendedor é que você tenha coragem. Visão e coragem. Coragem para enfrentar riscos. Risco é algo que é inerente ao empreendedorismo. Aliás, o empreendedor, ele gosta do risco, ele curte o risco. O terceiro elemento fundamental, que não adianta nada você ter visão e ter a coragem se você não tiver competência. Você precisa ter a competência para executar, a disposição para botar a mão na massa e ter a capacidade, a competência de fazer a coisa acontecer. Tá cheio de gente acadêmica, tá cheio de gente fazendo business plan no Excel, fazendo altas planilhas. Aliás, existe um dito popular no mundo dos negócios, é que a planilha aceita tudo. Você precisa ter competência para dar conta do recado. Você precisa dominar os elementos básicos para o teu negócio acontecer e o teu negócio funcionar. Você precisa entender de uma visão geral de marketing, de vendas, de administração, de finanças, de operação e, acima de tudo, de gestão de pessoas. Porque ter um negócio, acima de tudo, é gerir pessoas. A começar de gerir a si próprio. Gerir suas expectativas, gerir suas ansiedades, gerir quando as coisas não dão certo, quando você tem um não, você tem uma adversidade, onde a maioria das pessoas já entrega os pontos, já desiste. O empreendedor não, ele persevera, ele lida com o não, ele lida com a adversidade de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo, mas acima de tudo que ele possa ter sido útil para você e mais ainda que você coloque em prática.